Bom, vamos continuar o nosso estudo dos 3 aspectos que regem o nosso universo. Bom, eu já falei dos 3 aspectos no vídeo anterior. Agora vamos pegar cada um deles e tentar entender onde eles estão presentes na nossa vida cotidiana, né? Seres humanos. Bom, quais são os predicados do aspecto estático de nosso cosmos? Bom, uma das coisas é a individualização, que a gente pode traduzir no campo profissional por especialização, né? Ou no campo pessoal, afetivo, talvez a palavra diferenciação seja mais adequada, né? Mas, de uma maneira ou de outra, é o mesmo princípio de individuar. Individuar, né, quando a gente fala em individualidade e indivisibilidade, a gente está falando de algo que torna alguém único, né, um fenômeno único, né? Então a gente está falando sobre algo que existe uma unidade nessa coisa que vai se tornando cada vez mais evidente. Esse é um aspecto estático, de estrutura, de forma de uma pessoa, né? A pessoa, você reconhece, né? Consegue perceber que uma pessoa é diferente de outra justamente porque elas são individuadas. Elas têm características todas únicas, né? Mesmo que haja várias coisas comuns entre os dois, né? Mesmo que as pessoas estejam relacionadas ou não, você vai perceber isso. E daí, como consequência disso tudo, a gente precisa ter uma certa ordem, né? Porque o nosso organismo físico, por exemplo, ele é hierarquizado, né? E especializado, né? Cada tipo de órgão, cada tipo de célula, né, cumpre uma função específica, não cumpre a função da outra, né? E existe também, né, além dessa diferenciação, uma hierarquia. Você precisa ter uma hierarquia para você ter ordem em qualquer coisa, seja numa empresa, né, numa fábrica, numa empresa privada, num grupo de trabalho, no setor público, num time de futebol ou de qualquer outro esporte, numa família, num grupo de pesquisa, num exército, né? Em um país, né? Numa nação, num governo, por aí vai, né? A gente não consegue não encontrar essa ordem nos lugares, né? Mesmo lugares que são anárquicos, né? Que a anarquia é a ausência de um governo, né? Central, né? Que está atuando, mesmo num lugar anárquico, você percebe algum tipo de ordem, mesmo que essa ordem não esteja de acordo com o que a gente costuma entender por ordem. Mas você vai perceber que existe ordem nessa aparente desordem. E isso é uma das coisas mais interessantes que a gente pode perceber na nossa vida, né, na sociedade humana. E daí existe um outro predicado desse princípio estático, que é o de proporção, né, que diz respeito a equilíbrio, né? As coisas têm que ter uma certa proporcionalidade para que elas consigam funcionar de uma maneira harmônica. Se você não tem essa proporcionalidade, você não tem equilíbrio nas coisas, né? Isso a estética, né? Esteticamente a gente percebe, né? Coisas que são esteticamente agradáveis de se ver, que nem essa concha, né? Marinha aqui, né? O caracol, que segue a sequência de Fibonacci, diga-se de passagem, existe uma proporcionalidade aqui, né? E muitas coisas, né? Um dos requisitos para a gente classificar algo como belo é ter essa proporcionalidade, né? Esse equilíbrio, entre outras coisas também. Então, com isso aqui a gente tem uma certa ideia do que seria esse aspecto estático.
No próximo vídeo a gente vai falar sobre os outros aspectos. Até lá!